Olá, pessoal! Vamos mudar um pouquinho o nosso cenário? Vamos para uma outra parte da casa para a gente poder dar continuidade na nossa matéria de poder legislativo. Já encerrando a parte que nós falamos do poder legislativo, dos membros do poder legislativo. Falamos dos senadores, falamos das casas legislativas, falamos das imunidades parlamentares. Falta falar somente sobre a perda do mandato parlamentar. O que ocorre com o deputado ou senador, ou melhor, quando pode ocorrer a perda do seu mandato parlamentar? A perda do mandato parlamentar no âmbito parlamentar, no âmbito do poder legislativo, tá, gente? Isso é extremamente importante. Não estamos falando aqui de situações envolvendo o poder judiciário. Estamos falando de situações envolvendo o próprio poder legislativo. Então, esta perda no âmbito do próprio poder legislativo, ou seja, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, dentro da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores, ela ocorrerá por um ato meramente declaratório por parte da mesa diretora. E quais são as situações que vão envolver esta perda do mandato? Estão aonde? Estão no artigo 55 da Constituição Federal. Então, nós temos ali uma distinção no artigo 55. O artigo 55, incisos 3, 4 e 5, tratam-se de situações em que a mesa diretora, ela promove somente um ato declaratório, ou seja, ela declara que efetivamente aquele deputado ou senador perdeu o seu mandato, tá? Fica bem claro aqui no material de vocês isso. O parágrafo 3º, né, do artigo 55 diz justamente isso, que a mesa vai declarar de ofício ou mediante provocação de um dos seus membros ou de partido político a perda do mandato. Mas vamos ver quais são esses casos. Quando que acontece isso? Então, a gente precisa ir lá no artigo 55. O artigo 55 da Constituição, ele diz o seguinte: perderá o mandato o deputado ou senador. Então, nós vamos primeiro aos atos declaratórios, ou seja, aquele que não tem a necessidade de comprovação, é simplesmente cabe à mesa diretora declarar. Quais são eles? 3, 5, 4 e 5. Então, perderá o mandato o deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertence, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Puxem na memória de vocês. Quanto tempo é uma sessão legislativa? Isso mesmo, 1 ano. Para aqueles que pensaram 1 ano, responderam corretamente a pergunta. 1 ano. Durante 1 ano, se um deputado ou senador faltar injustificadamente a 1/3 das sessões ordinárias, grifem aí, tá, pessoal? Se faltar 1/3 das sessões ordinárias, ele perde injustificadamente, não esqueçam também dessa palavra, ele perderá o seu mandato. Nós vamos ver qual é a forma que isso vai acontecer, mas o artigo diz que se ele faltar em 1 ano, em 1/3 das sessões legislativas, ele vai perder o seu mandato. O quarto, que tiver que perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos. Quando a gente estudou direitos políticos, a gente viu que para você se candidatar a um cargo eletivo, você tem que estar com seus direitos políticos aptos, né? Você tem que ter o direito político passivo, certo? Se você perder ou tiver suspenso, você não pode mais ser deputado ou senador, porque deixa de ser
um cidadão. E o 5, quando o decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Então, se a justiça eleitoral, após um processo cujo teor transitou em julgado, cujo não é mais passível de modificação, se a justiça eleitoral decretar a suspensão dos direitos políticos, decretar a perda do direito do mandato deste deputado ou senador, caberá à mesa diretora somente concordar, não há o que fazer. E aí a gente vai justamente para o parágrafo 3º, que vai explicar isso que a gente está falando. E diz assim o parágrafo 3º: nos casos previstos dos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da respectiva casa, de ofício, quer dizer, por vontade da própria mesa, ou mediante provocação de qualquer dos seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Pessoal, quando fala que é um ato declaratório, a mesa diretora, cabe a ela fazer. Ela tem que fazer. Aqui não existe mais aquela situação de instrução probatória. Não há o que se comprovar. O deputado faltou por 3 sessões, não, um terço das sessões ordinárias. Tem lá ausência justificada porque ele não estava doente, ele não estava licenciado, ele não estava em missão, ele simplesmente não compareceu. Não tem o que se comprovar aí. Cabe à mesa, por vontade própria ou por iniciativa de um dos seus membros ou de um partido político que tenha representação no Congresso, pedir a perda do mandato deste deputado. Tudo bem? Ok? Em outro caso, que é o do inciso 4. O inciso 4 também é claro, se vai para o Congresso uma informação que aquele deputado ele está com seus direitos políticos suspensos, cabe à mesa diretora fazer esta perda do mandato. Cabe à mesa diretora fazer, certo? No final eu vou falar algo importante para vocês. Ou também, em se tratando de justiça eleitoral, se a justiça eleitoral encaminhar ao Congresso Nacional que há a perda, né, que ele perdeu o mandato, cabe à mesa, um dos seus representantes ou o partido político com representação fazer declarar realmente a perda do mandato. Tudo bem até aqui? Então é claro, tá? A gente tem que saber distinguir quais são os incisos que são meramente declaratórios e quais são os incisos que exigem ali uma instrução. Independente, mesmo nos incisos 3, 4 e 5, é garantido ao deputado ou senador a ampla defesa. Ou seja, ele será comunicado que haverá, né, que ele perderá o mandato. Mas antes desta perda, ele deve ter o direito de se defender. Ou seja, vamos pensar no caso do que ele faltou injustificadamente às sessões. Ele vem para tentar comprovar que não foram faltas injustificadas, tá? Então, em quaisquer dessas situações dos incisos 3, 4 e 5, teremos o direito à ampla defesa do deputado ou senador que está prestes a perder o seu mandato por um ato declaratório da mesa diretora. Ok? Tudo bem?